hoje vamos conversar sobre os karmas em relação à espiritualidade. Vou dar exemplos em cada caso e eu recomendo que você escute até o final, que, meu amor, provavelmente as chances de você ter cometido algum desses ao longo das suas encarnações é 99,9, tá? Então, começando, a gente tem que entender que para o Ocidente, a vinda de Jesus Cristo ela foi um marco. A sociedade ela teve um início de tempo a partir da data de Jesus Cristo nesse mundo atual. Óbvio, na Índia é um calendário, na China, por viver o budismo, é outro, no Japão é outro. Estou falando no macro geral, sociedade, ocidente. A vinda de Jesus ela tem um peso inconsciente e consciente na vida de todas as pessoas encarnadas dentro desse planeta. Só não vai ter consequências e sequelas de espíritos que encarnaram na Terra e foram almas realmente muito jovens, que tiveram uma, duas encarnações depois, ou as almas que estão chegando agora interplanetárias, né? Esses seres, essas crianças que não tiveram nenhuma encarnação na Terra. No resto, meus amores, nós, aqui, bando de adulto querendo se tornar pessoa melhor, todos traumatizados, sequelados, com a questão da família, social, cultural, religiosa, sim, nós vivemos grandes sequelas em relação ao cristianismo, tá? Independente até mesmo se você não foi cristão no passado, porque eles chegavam estraçalhando, matando e fazendo todas aquelas atrocidades que sabemos bem. Então, eu vou falar de um contexto da qual a gente viu aqui ao longo dos anos, num trabalho que a gente fez durante muito tempo e hoje em dia a gente não faz mais, que é o processo de regressão. Então a gente dividiu em grupos para ficar mais fácil de explicar para vocês. Eu até soltei um Reels contando brevemente sobre isso e nesse episódio a gente vai destrinchar de uma forma muito melhor. A gente vê primeiro o clero, tá? Então clero significa qualquer pessoa que trabalhava para o mundo espiritual. Antes das religiões eram sacerdotes, antes dos sacerdotes eram pessoas de grandes poderes mediúnicos, mas que tiveram a vida em prol do mundo espiritual e trabalhando para eles. Então começa lá atrás, os sumérios, Antigo Egito, depois os gregos, os romanos, aí vem o cristianismo. Tá? Então esse grupo de pessoas normalmente hoje, muitos continuam vivenciando a religião, tá? Então, foi católico em uma, encarnou aqui, é de outra. E muitos desses têm grandes inimigos kármicos. Assim, muitos desses grupos têm sérios inimigos, mas são diferentes as formas desses inimigos kármicos eles se mostrarem. Tá? Porque a gente sabe que o clero ele financiava muito o governo, então desde lá da antiguidade até no próprio cristianismo, eles eram poder. Então, quando você, a famosa frase, dê poder à pessoa e você vai conhecer realmente ela, esses seres, né, essas pessoas, elas foram adquirindo vida após vida, grandes comportamentos depressivos para o seu próprio processo evolutivo. Vou estar falando no âmbito denso. Obviamente, tem muitas pessoas que trabalharam para o clero e fizeram coisas maravilhosas, evoluíram muito, já nem reencarnam mais na Terra, porque fizeram um trabalho muito bonito. Então a gente vai focar exatamente nas questões kármicas densas, porque karma nada mais é do que a reação de uma ação, seja ela positiva ou negativa. Aqui a gente vai falar desses karmas espirituais em uma questão negativa. Vou dar um exemplo para vocês. Tive uma paciente que ela incorporava, quando ela bebia, ela estava incorporando um obsessor kármico dela, da qual ela era da nobreza. Ela financiava, obviamente, o clero e o bispo que ela tinha esse contato, era o obsessor kármico que quando ela incorporava, era ele que se apresentava. Foi um trabalho assim bem intenso e é uma pessoa que tem uma conexão com o mundo espiritual desde sempre. E é o tipo de pessoa que ao longo da vida
vai precisar sempre estar em prática e em contato com o mundo espiritual, para tanto reparar o que fez de errado, como para ter uma forma de proteção e de conexão em relação a isso. Então, assim, pessoas que vivenciaram, vou dar outro exemplo de outra paciente, que ela foi uma pessoa também muito, muito conectada com o mundo espiritual. Era muito católica e está nesse processo de outras religiões e se abrindo, e acessou também junto com a gente uma encarnação onde ela era uma freira, e o grupo do padre, de todas essas pessoas que trabalhavam na igreja, isso lá na Idade Média, gente, eram pessoas muito ruins. Muito ruins. E ela sempre sentiu um desconforto. Quando eu lembro que na regressão eu olhava para ela assim, você quer se aproximar desses homens? Ela falou, não, eles são muito ruins. Então, as pessoas que vivenciaram essa questão do clero muito forte são pessoas que vão estar sempre ligadas ao mundo espiritual, e por isso que acaba sendo bem desafiante, complicado, porque elas estão em lideranças religiosas ainda, ou são pessoas que trabalham, são terapeutas também, já encontrei terapeutas que também trabalham e estão aqui nessa para reparar, para fazer diferente, para ser uma pessoa melhor em relação a isso. Então, tem uma pessoa, que eu não posso mais ficar falando as coisas assim, mas tem uma pessoa que produziu um conteúdo no YouTube, muito bom. Só que eu escutava, sabe quando traz aquele incômodo? Você fala, cara, tem alguma coisa nessa pessoa que me incomoda. E assim, gente, eu sou uma pessoa que é muito difícil eu falar que alguma coisa me incomoda de alguém, alguma coisa. Se me incomoda é porque tem alguma coisinha. Não sou a pessoa do tipo, ai, nossa, aquela pessoa... Não, não sou. Se tem alguma coisa, se me incomoda, é porque vai ter alguma coisa. E aí, depois de um tempo, eu consumindo o conteúdo dessa pessoa e tudo, eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. E o discurso que usava era um discurso muito bom, uma forma muito fácil de atrair as pessoas e fazer as pessoas ficarem encantadas com o que fala. Só que eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. E aí, conversando com os mentores, depois de eu tava consumindo o conteúdo dessa pessoa há um tempo, ele foi um grande inquisidor e traz grandes questões espirituais. E hoje é uma pessoa que ensina na internet e tudo, e assim, fala muita coisa boa, mas também falou muita asneira ali diante daquilo que eu acredito e tudo mais, sabe? Então, é realmente mais complexo. O dia de hoje das pessoas que trabalham com espiritualidade vai ter de tudo, tá, gente? Vai ter de tudo. Não achem que é só curandeiras, bruxas e nada disso que tá trabalhando com espiritualidade, não. Hoje tem muito magos malignos trabalhando com o mundo espiritual, tem de tudo. Enfim, do lado dessas pessoas, a nobreza. Sempre. Faraós, imperadores, condes, tudo que envolve a nobreza ao longo da história da humanidade, que precisava dos astros, precisava do mundo espiritual para tomar as decisões. Eu não sei se vocês sabem, mas até hoje, a Rússia é um país de um misticismo muito forte, né? A gente já sabe, Helena Blavatsky vem exatamente de lá. Então, eu acredito, eu vi uma matéria falando ainda das pessoas que em grandes cargos de liderança e de bilionários, o quanto eles ainda usam tarô, astrologia, tudo isso. E aí tinha até uma parte dessa matéria que falava que pessoas ricas não acreditam em questões espirituais, astrológicas e tarô. Pessoas bilionárias não vivem sem isso. Porque faz parte da nossa história. Os faraós, eles só tomavam as decisões quando eles chamavam. Os sumos sacerdotes, que eram a principal liderança religiosa de um templo importante, como o de Amon-Ra, de Nefertiti, exatamente para saber qual a direção que eles iam tomar diante das questões políticas ali faladas. Então, a nobreza, ela acabou criando muitos karmas exatamente pelo poder. O mal nosso, em questão de humanidade, foi sempre a cobiça, que ela está alicerçada ao poder, ao dinheiro, ao sexo. Então a cobiça, o querer mais, mais e mais, fez muitas pessoas, gente. E isso é uma coisa,
Como que você consegue identificar, entender essa questão de vida passada? Eu já dei esse exemplo e normalmente vocês que escutam todos os episódios, e eu agradeço demais, estou até fazendo um gesto de coração para vocês aqui, muito obrigada. Eu vou dar exemplos que eu já usei, porque tem muita gente que também não ouviu os episódios e é a primeira vez que está aqui. Inclusive, se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Pessoas que tiveram muitas vidas de nobreza, elas já vêm com a mentalidade de uma pessoa rica. Ela pode morar no meio da favela, ela tem a mentalidade de uma pessoa rica. Pessoa, e obviamente isso vão ter questões que vão reforçar a neurose, o que viveu nessa vida em relação ao dinheiro, a mãe, o pai, etc. Mas tô falando da alma. Como tem muitas pessoas que viveram a vida aqui agora com condições financeiras ricas e tem um pensamento muito escasso. Muito escasso. E os pais não viveram questões de falta de dinheiro. Isso é uma sequela que a alma traz de muitas vidas de pobreza. Então, isso já é uma forma de vocês falarem, tá, isso aqui, dessa forma, como que é, como que eu fui e tudo. Como que eu olho essa constituição? Mundo espiritualidade, né? E essas pessoas, elas utilizavam diversas outras pessoas para fazerem os seus trabalhos. Eu tive acesso a muitas encarnações e em algumas encarnações eu realmente era chamada para fazer poções, para fazer coisas erradas, para matar as pessoas da nobreza em relação àquilo que elas queriam, sabe? Então, utilizar os conhecimentos de cura para fazer as pessoas adoecerem. E aí essas pessoas, normalmente, que é o caso que eu dei aí da paciente, elas vão estar alicerçadas com quem? De obsessores kármicos. As pessoas que elas mandaram tirar a vida, seja por poções e tudo, ou as pessoas do clero que estão ali cobrando elas. Quando a gente trouxe esse bispo que estava com ela, super imponente, bem essa coisa católica medieval, ele falou, ela fez um pacto, são esses os pactos complicados que a gente faz. Ela fez um pacto com a gente de que ela sempre iria financiar, ajudar a gente naquilo que a gente precisava. Isso é complicadíssimo, muito complicado. Conseguimos tirar e tudo, e foi que eu conversei com a paciente, falei, ao longo da vida inteira, você é o tipo de pessoa que a espiritualidade é inerente a você, você já utilizou ela de muita forma errada, como eu também, como a maioria das pessoas aqui também, e agora faça aquilo que você sente no coração, com um bom senso, dessa conexão ela ser uma coisa mais bonita e pura, onde vai te preencher e não vai te causar dor. Abaixo desses, nós temos os que tanto o clero e a nobreza utilizavam para ficar cada vez mais ricos e poderosos. Soldados e mercenários. Soldados sempre existiram na história da Terra. Sempre. Lá nos tempos primórdios dos Homo sapiens, a gente não chamava de soldado, a gente chamava de caçador, porque ele tinha que caçar o bicho, e depois de caçar o bicho, ele ia para outra tribo e matava outra tribo para pegar a comida. E aí foi passando o tempo, só foi mudando a palavra, mas a essência sempre foi a mesma coisa. Então, soldados são vocês, homens e mulheres, tá? A gente já atendeu muitas mulheres que nessa vida estão como mulheres, mas trazem uma alma realmente de combate, assim, sabe? Mulheres que tiveram vidas como soldados, como guerreiros, e nessa vieram aprender a trazer mais essa feminilidade de essência, sabe? Às vezes não tanto no gesto, mas na essência. E aí, gente, essa galera tem uns obsessores bem específicos, pessoas comuns, né? Não, normalmente são pessoas nobres do clero, mas pessoas comuns da qual eles fizeram muito mal, fizeram muita tortura, fizeram realmente coisas assim horripilantes. A gente já presenciou, já conhecemos pessoas que nessa vida vieram com sérias condições fisiológicas de limitação, porque em vidas passadas foi, né, mais de uma vez, guerreiro, soldado, e matou muita gente, fez muita coisa errada. Temos uma paciente também que veio com uma sequela renal muito séria também, que está
em tratamento agora aqui com a gente, que ela sabe que teve vidas, muitas vidas de soldado, onde ela acabou com muitas pessoas. Estamos atendendo uma paciente agora também que chegou, que eu falei, cara, você já foi coisa. Ela falou, eu sei, já me falaram, tem muitos inimigos, precisa constantemente estar fazendo limpeza, porque é exatamente isso, gente. A pessoa ela não vai viver em paz, não vai viver. Por quê? Porque a alma, quando o corpo físico dorme, a alma, ela ainda está tão associada àquilo que ela foi, àquilo que ela fez, que esses inimigos conseguem encontrar muito fácil. Principalmente se a pessoa mantém ainda os mesmos comportamentos de agressividade, de intolerância, de impaciente, de todas essas coisas pesadas que a gente fala, sabe? O grupo de mercenários, a gente também atendeu um paciente, fez uma limpeza absurda nele, fizemos uma limpeza absurda no trabalho dele, né? 100% no trabalho dele, e estava na porta do trabalho dele, eu já usei isso de exemplo no podcast, o grupo de mercenários que ele fazia parte. E ele só parou de fazer parte desse grupo de mercenários quando ele conheceu uma mulher, que nessa encarnação é a esposa dele também. Por isso, os obsessores, eles vão voltar quando o contexto da qual a pessoa vive. Então a esposa é a mesma que do passado, a mãe é a mesma do que foi em tal vida. Quando é o mesmo contexto de pessoas ou sentimentos, aí fica muito mais fácil de achar por esse rastro energético que a gente já conversou uma vez aqui também. Tá? Então esses grupos são pessoas que têm grupos de obsessores com muito ódio. Ódio. A pessoa tem muita dificuldade de prosperar na vida, a pessoa fica muito doente, a pessoa tem é como se tudo puxasse ela para trás, é como se ela batalhasse. Isso também se enquadra, essas características que eu tô falando, em outras questões também. Por isso que é difícil saber se tem ou se não tem, se é ou se não é. Só realmente no atendimento com pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Mas essas pessoas, normalmente, elas vão trazer uma legião de obsessores. E aí, quando eu falo legião de obsessores, gente, eu tô falando realmente muitos obsessores. Então, vai fazer um processo de limpeza espiritual, energética, apometria um tempo, passa 6, 7, 8 meses, ela tem que fazer de novo. Sabe? Tem que fazer de novo. Que é consequência, né, meu amor? É sequelas, igual aquilo que a gente faz. A pessoa acha que não vai ter consequência nessa vida, na outra vida vem toda funhanhanhada. Mas pensa num funhanhadeço. Toda funhanhada. Aqui a gente já atendeu tanta gente em tantas desses grupos que, assim, N formas, tá? Então, esses aqui, para ficar mais claro, diferente dos obsessores do clero e da nobreza, que são pessoas mais poderosas, esses são obsessores que vão vir com mais ódio mesmo no coração, vão vir com essa vontade de fazer a pessoa realmente se prejudicar muito. E no homem, isso é muito mais fácil. Muito mais fácil no homem cair nessas ciladas, nessas armadilhas, muito mais fácil do homem ele potencializar a agressividade. Recomendo muito vocês que não assistiram ainda, assistirem um episódio Vidas Passadas, que a gente usa vários exemplos também, e alguns eu estou usando aqui de novo, mas essa questão agressiva, porque senão ele vai repetir. Ele vai repetir sendo falado, tá? Sendo falado aqui no ouvido, e coisas realmente bem sérias podem acontecer. Abaixo desses, então a gente tem aqui abaixo médiuns, curandeiras, bruxas, sacerdotisas, tudo isso no lado bom e no lado ruim. Tá? Então vamos falar do lado bom. Pessoas, mulheres, homens que faziam isso, trabalhavam com isso e foram massacradas pelo clero, pela nobreza, pelos soldados, pelos mercenários e tudo mais. Eram ferramenta de troca, eram muito utilizadas dentro dos castelos, dentro dos impérios, porque eram pessoas que tinham muita relação com o mundo espiritual, então oráculos, xamãs, benzedores, videntes, essas coisas, sabe? E aí foram mortas em centenas, na época da Inquisição, que durou 500 anos praticamente, foram mortas centenas e centenas e centenas de vezes, exatamente por ter esse conhecimento pós o cristianismo. A gente tem que lembrar disso, ali na caçada ali, mas começou o cristianismo, tudo isso que antes era muito comum, que era cultuado, que era falado, que era feito,
começou a ser proibido, né? E aqui a gente tem um outro ponto também. Antigamente, gente, quando não tinha tantos conhecimentos, né, óbvios que são para nós hoje, mas antigamente não eram, era muito comum eles utilizarem o sangue da pessoa, porque eles acreditavam que o sangue daquela pessoa tinha poderes. Então, tudo que a pessoa ela sabia, ela fazia, ela vivia, se você utilizasse o sangue dela, presta atenção, não é que você vai matar a pessoa, não, você vai deixar a pessoa. Isso eu tô falando de coisas que eu já acessei em minha, que eu vivi e que outros pacientes também viveram. Então, o que eles faziam? Eles prendiam, né, naqueles calabouços e tudo mais, os braços ou um braço, e eles faziam um corte no braço, que aquela pessoa ela não iria morrer imediatamente e que aquele sangue ele iria ficar pingando, pingando, pingando. E aí nesse sangue que iria ficar pingando, eles usavam isso para fazerem grandes processos de magia, mas era muito utilizado essa forma de pegar o sangue para benefícios próprios da nobreza, já que a nobreza muitas vezes não tinha esse elo e essa conexão com o mundo espiritual, igual essas nomenclaturas que eu utilizei para vocês. Eu vivi isso, que eu tive acesso em 2 encarnações. Uma no Antigo Egito, onde eu fui feita de refém durante a vida inteira e eles cortavam partes do meu braço. Eu era bem jovem, tipo uns 14, 15 anos, e o sangue ficava escorrendo. E em uma outra encarnação celta com um druso, que eram, né, druso eram conhecidos como os grandes magos celtas, aonde foi bem complexo. Isso foi a minha encarnação inteira. Me raptou de bebê e até eu morrer jovem também. Antigamente a gente morria muito jovem, né? Então eu devia ter uns 26 anos por aí. Foi ao longo de toda a encarnação que ele utilizava, ele me aprisionava para utilizar o meu conhecimento. Tanto é que, quem aqui já acompanha o meu conteúdo, quando eu utilizo a forma de processos obsessivos, que eu conto que foram 3 muito marcantes, onde eu fiquei presa no calabouço, que foi a única vez, foi onde eu parei de ter medo, que essa foi a coisa mais horripilante que aconteceu na minha vida, questão de processo obsessivo, foi exatamente essa história. Acho que eu nunca tinha contado o porquê tinha acontecido, né? Mas era isso. Eram esses drusos que pegavam o sangue, faziam processos de magia e falavam, né? Nesse processo obsessivo depois, nessa aqui, vida como Mariana, tá? Que vieram os anjos de Miguel e me ajudaram, que eu já levei esse relato algumas vezes. Ele falou que ele utilizava o meu sangue há muito e muito tempo diante dos conhecimentos da qual eu tinha e que ele poderia ter um mar de escravos, que não ia se comparar ao quanto ele queria eu para ele, né? E aí foi um processo realmente muito, muito, muito intenso de desobsessão, assim, bem, bem sério. Depois desse, gente, eu nunca mais senti medo em questões humanas, tá? Eu gosto sempre de deixar isso claro. Eu nunca mais senti medo em questão humana de nada. Forma humana, nada. Porque isso foi tão avassalador, foi tão traumático, foi tão... Cara, foi filme de terror. Assim, junto o Senhor dos Anéis, os orcs, com... Rei Arthur, a espada de Excalibur, Morgana, junta-se as 2 histórias, então é exatamente isso. Muito conhecida como Avalon. Nunca falei disso, tô falando isso aqui agora, né? Avalon. Avalon existiu, viu, gente? Avalon existiu. Tem mulheres que hoje trabalham com o mundo espiritual, que fizeram parte dessas sacerdotisas. Então, assim, eu não gosto tanto de falar essas coisas mais pessoais, assim, que acho que não faz sentido algum. Mas só para vocês entenderem esses contextos, tá? Então, essa galera aqui, médios, curandeiras, sacerdotisas e tudo mais, só para vocês contextualizar e fechar esse exemplo que eu dei, isso não era só por mim, pelo meu conhecimento, isso vem pela linhagem espiritual da qual eu pertenço, tá? Então,
Isso não é uma coisa comum, realmente, assim. Ah, a pessoa... Não, isso se vem 100% por conta da minha linhagem espiritual. Por isso que eles pegavam o sangue, porque sabiam que era uma coisa passada de geração em geração. Voltando. Essas pessoas que vivenciaram essas sequelas em questões espirituais são as pessoas que morrem de medo de se desenvolver espiritualmente. Um, pelas memórias que tem. Dois, exatamente pela responsabilidade que sabe que vai ter que mudar. E outras têm asco, pavor, se tornam ateias, se tornam pessoas até que vão contra um discurso de ódio mesmo em relação à espiritualidade, porque tudo que viveu em relação a essa palavra foi muito dolorido, sofreu muito, perdeu a família, perdeu a cidade, foi levada como escrava, foi utilizada como procriação sexual, apanhou 1 milhão. Eu não estou falando de uma vida, estou falando de 50, 30, 80. Então, são marcas muito profundas e que trazem sérias cicatrizes. Ao lado dessas, aí a gente tem a galera que transitava, né? Eu era uma pessoa que uma vida eu era boa, aí me matavam, faziam tudo isso comigo. Meus amores, na outra eu vi um cão. Pensa no cão, no Tasmania. Eu vi um cão. Aí eu vinha pras cabeças, aí matava todo mundo, aí seduzia os homens e matava eles também. E aí fazia de tudo, exatamente essa dualidade muito grande que a gente viveu. E aí nesse lado de cá, então a gente tem os magos malignos e grandes magas também, a gente tem os sacerdotes do mal, a gente tem esses drusos, a gente tem dux, essas pessoas que trabalhavam para a espiritualidade com grandes conhecimentos. Aí eu tô falando do alto escalão. Existe uma diferença de você ser maga e de você ser feiticeira, tá? A feiticeira, ela já nasce. É exatamente isso que eu tô falando. É linhagem. Linhagem de conhecimento. Maga estuda ao longo da vida e se torna. Então, as pessoas que trazem essa alma de feiticeira e de tudo mais são pessoas que têm muitas habilidades. Tanto para levantar quanto para derrubar alguém. Eu, graças a Deus, não sou nada disso não, gente. Sou só da galera da curandeira mesmo. Então, esses grandes feiticeiros e tudo, feiticeiros, magos, drusos, tudo isso, que utilizou essas coisas de um modo errado. Então, eram pessoas que tinham escolas iniciáticas, eram pessoas que faziam seitas, eram pessoas que utilizavam, que cultuavam seres demoníacos, que utilizavam do sangue para fazer pactos. E aí, meus amores, é obviamente que esse é o nível mais sério, mais pesado, mais dark que tem processos obsessivos, né? São esses os grandes obsessores, líderes, que vão ter outros escravos que trabalham para eles. Normalmente, esses seres, obviamente, encarnados, tem muitos encarnados e muitos encarnados sendo terapeutas, tá? Mas muitos, assim, ó, avassaladores. Muitas mulheres acabam sendo atraídas, então curandeiras, bruxas e tudo mais, acabam sendo atraídas por esses homens que têm um grande poder de manipulação, de bajulação, eles sabem utilizar a mente, então eles conseguem realmente mudar a forma do pensamento do outro, eles têm esse poder. Gente, é realmente... Isso é real, assim, eu já vi com os meus olhos, tá? Não é que nem... Tô contando livro de ficção científica, não. Sim, são pessoas que têm esse poder natural de mudar. Mudar o ambiente, mudar a forma que a pessoa está interpretando aquela realidade. E aí esses daqui precisa ser realmente... Para lidar com esses... Olha... ser muito sincera com vocês, pessoas que têm o foco de trabalho nisso. Isso não é responsabilidade de terreiro, isso não é responsabilidade de centro, isso não é. Quando chega nesse nível, aí você tem que procurar terapeutas, pessoas que fazem esse tipo de trabalho muito denso. Por quê? Porque esses magos, esses feiticeiros, meu amor, em um processinho de apometria comum,
né, que hoje a apometria ela se transformou em algo muito utilizado, mas a grande maioria das pessoas não sabe fazer a própria apometria, acham que os espíritos vão ter capacidade para lidar com um grande mago das trevas da mesma maneira que você achar que a polícia militar ela vai conseguir chegar em um nível de operação que só a polícia civil tem exatamente pelo conhecimento, né? Então, é isso que a gente precisa entender aqui. Já chegaram centenas e centenas e centenas e centenas de pessoas aqui que fizeram processo de apometria ou alguma coisa para processos sérios, obsessivos, e que não adiantou de nada. Eu já ouvi de pessoa na internet falando que a apometria, o mago, ele não tem mais poder do que você... Ai, meu amigo, de verdade, você tá falando uma merda dessa, é que você não tem noção de um nada da vida. Tu não tem noção de um nada. Porque a pessoa que fala uma asneira dessa, ela nunca deu de cara a cara com um ser desse. Porque é uma pessoa que teve cara a cara, a pessoa, não, a minha equipe espiritual foi lá e resgatou o seu Zé dos calabouços do processo obsessivo. Ela tá falando o quê? Ela tá falando que o espírito falou pra ela. Não foi ela que viu com os olhos dela. Não foi ela que desceu até o calabouço, olhou pros orcs que ficam lá fazendo a guarda, olhou pro mago. Não, ela tá falando que a equipe dela fez esse trabalho, da qual ela também nem tem conexão, ela também nem tem nada disso. Então, assim, você que tá passando um processo obsessivo, meu amor, escolha bem o profissional que você vai passar. Porque eu posso te falar aqui, ó, a maioria das pessoas que chegam aqui já passaram por um monte de gente que acha que sabe que tá fazendo o que tá fazendo, mas não tá fazendo nada. Vai gastar um dinheiro grandão e nem vai te ajudar. E aí, quando a gente chega nesse grupo de pessoas, gente, eu tô falando assim, vou dar um exemplo aqui pra nós, vai. Então é a mesma coisa que você querer pegar um Marcola da vida, né? Um Marcola, um Bin Laden, sei lá, várias essas pessoas, né, gigantescas aqui, que aqui elas não são nada, lá embaixo elas só são uma formiguinha, com a arminha de biribinha que a polícia militar usa em algum momento. Se você é um policial militar, não se sinta ofendido com a maneira que eu tô falando aqui, tá, gente? Só tô dando alguns exemplos na matéria para que a gente entenda o nível de diferença de um para outro, né? Não posso nem falar questão, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é completamente diferente de São Paulo, né? Tô falando de uma coisa normal. Se pegar o... Tá, vocês entenderam o que eu quis dizer. Se não entendeu, volta e pensa de novo. É nesse ponto que você vai precisar o quê? Se você tá lidando com isso. Se você, terapeuta que tá me ouvindo, e chegar alguém para você nesse escalão, fala pra pessoa que você não tem condição de tratar ela. Sabe por quê? O que vai acontecer com você? Vai acontecer com você que todos esse mago e toda a falange que trabalha para ele vão perturbar a tua vida em um nível que você pode entrar em um surto psicótico, porque eles têm o poder de adentrar na mente. O que eu tô falando aqui não é brincadeira, gente. Eu vivo essa realidade desde os meus 16 anos de idade em processo obsessivo. Eu sei o que eu tô falando, eu já vivi isso. Então, assim, é muito sério. Por isso que eu deixei eles pro último nível de conversa que a gente vai ter aqui. Quando é nesse nível, o mago nem aparece. Ele não aparece. Ele manda vários e vários e vários representantes dele, vários escravos, aí depois soldados. Tem hierarquias. O nome já diz, crime organizado. Tá? É um crime organizado, não é desorganizado não. Para chegar no mago, você tem que descer. O mago não vai aparecer. Só uma vez, e ele nem apareceu no meu banheiro. Eu tava tomando banho, tinha acabado de atender, fiz os meus processos de banho de limpeza e tudo. Esse ser maligno, demoníaco, que a gente estava atendendo uma paciente que ele utilizava ela sexualmente há muito tempo. Ela já era o quê? Uma bruxa que ela utilizava do seu conhecimento para cultuar seres não muito legais. E ele utilizava ela sexualmente. Ele só se apresentou na minha tela mental. Eu já falei isso aqui. Ele falou, olha, a gente sabe exatamente aquilo que vocês fazem. Com ela não mexe, que se mexer com ela, a situação vai dar ruim. Eu olhei assim, eu falei, tá, eu entendi o limite. A gente ajudou até um limite. Por quê? Passando daquele limite, não vai adentrar. Não vai adentrar. A gente aqui, não vou adentrar para salvar não sei o que, não sei o que. É um processo de purificação que aquela alma, ela vai ter ao longo da vida inteira. Era uma pessoa bem jovem ainda. Vai ter a vida inteira para se purificar, para melhorar, para tudo mais. Agora, na vida dela, agora a gente adentra, não vai fazer a menor diferença. Como uma outra paciente também, que estava em questões sexuais.
Falei pra ela, falei assim, olha, agora é a primeira encarnação que você tá tendo consciência nisso. Vai pra terapia, vai entender o vício no sexo, vai entender todas essas coisas. Depois, com o tempo, as coisas vão amenizando. Na próxima vida, ameniza mais um pouco. É isso que a gente tem que entender. A gente não vai debitar tudo em uma encarnação, pelo amor de Deus. Para e pensa. É óbvio que não. A gente vai ver o que a gente tem condições de fazer e falar, aqui dá, aqui não dá. Quem são as pessoas que normalmente vão ter esses obsessores sérios e pesados? Clero, nobreza, bruxas, médios, curandeiras e tudo mais. Esses obsessores, eles gostam muito mesmo. Gostam muito porque eles conseguem adentrar nesse campo mental nosso e modificar para aquilo que eles querem, tá? E aí, meu povo, quando a gente fala dessa questão espiritualidade, a gente tem que entender o que é para cada um, né? Aqui eu tô falando de uma espiritualidade, de uma conexão com o mundo espiritual hoje da forma que você quer, o respeito com tudo. E é por isso que muitas pessoas têm asco da espiritualidade, porque foi associado ao longo de toda a nossa história religião com espiritualidade. A pessoa que tem grandes traumas em relação ao nome Deus, Jesus, você tem noção do que é uma pessoa que foi estuprada, morta, colocaram fogo nela durante sei lá quantas encarnações, 10 encarnações? Você acha que essa pessoa vai ter esses nomes, esses ensinamentos dentro do coração? De que forma? Ai, ótimo, nossa, como eles são legais, que seres lindos, maravilhosos. Não. Você acha que o cara na Escandinávia, que viu tudo, veio matando os ingleses, depois os ingleses foram e mataram todo mundo e tudo mais. Você acha que esse Deus para eles vai ter dessa forma? A pessoa pode ser católica hoje. Por quê? Porque foi imposto que tinha que ser católico. Mas a alma. Então tem muitos ateus que são ateus, porque a ciência respondeu coisas que a espiritualidade não conseguia responder. E 2, trazem muita dor, muito sofrimento em relação à espiritualidade. Ou porque mataram, massacraram, estupraram, violentaram, manipularam, fizeram um inferno na terra das pessoas por isso. Ou foram pessoas, o contrário, que sofreram isso, sabe? E aí na história de cada um vocês têm que entender aquilo que vocês foram, se estiver pronto no momento para entender o que for. O que a gente está falando aqui, normalmente vão ser pessoas que já estão no seu processo de evolução há um tempo, ou são pessoas que estão sofrendo processos obsessivos muito sérios. E isso é extremamente comum, cara. Isso é muito comum, gente. A gente vive hoje uma pandemia de processos obsessivos. Porque quando a pessoa não tem consciência daquilo que ela foi, daquilo que ela é, de como que ela é, quais são as interações dela com o mundo, o que ela está repetindo, ela só vai exercer o mesmo papel que ela fez. Agora, a pessoa que está no autoconhecimento, está no desenvolvimento, homens, busquem o desenvolvimento de vocês para serem pessoas melhores. Vão no nosso site www.marianamoro.com, lá vai ter a relação de livros. Pega ali um livro que te toca. Se você gosta dessa coisa mais de justiceiro, de guerreiros, de soldados, vão ler os exemplos que eu tenho lá de livros de Exu. Vocês vão gostar disso. Entender que dá para você utilizar a sua força para fazer o bem. Quantos homens a gente vê aí que vão tomar a frente de processos onde você vê o cara batendo em criança, batendo na mulher, e tem um bando de banana que fica em volta do lado sem fazer nada, vendo, e aí tem um homem que tem coragem de tomar atitude. Vocês já fizeram isso, vocês já agrediram um monte de gente no passado. Eu tô falando para todos os homens, que vocês tenham um pouco de bom senso e entendem o que eu tô falando aqui. Mas é utilizar a energia que você tem para fazer coisa boa, cara. Vai fazer o bem. Não precisa sair batendo, dando porrada em todo mundo ou segurando essa raiva toda, né, de uma maneira. Faz aquilo que você sabe que vai te fazer bem. Em relação a karmas da espiritualidade, repito, todos nós, de alguma forma, em algum grau, nós temos. Seja em uma encarnação ou seja em várias encarnações. E saiba que o nome Jesus Cristo, Deus, tem um peso para nós muito grande de sofrimento, de dor, tá? Porque as pessoas eram cruéis, gente. Hoje a gente também é cruel, mas no passado as pessoas eram muito mais cruéis. Muito mais cruéis. A gente está no começo de um milênio onde o ser humano vai começar o seu processo de desenvolvimento. A gente não começou ainda dessa forma que as pessoas acham, na minha visão. A gente está começando agora. Não tem nem 150 anos que a gente fala sobre a mente.
Então, assim, a gente está no caminhar de um milênio para fazer essa espécie se tornar uma espécie realmente produtiva, evolutiva, com bons valores. E esses valores, eles foram corrompidos por religião, por poder, por ganância. Então eu espero que no episódio de hoje você tenha escutado alguma coisa. Escuta também o outro episódio de Vidas Passadas que eu falei, que vai servir como um bom complemento para que você pare e olhe. E se você está passando por processos sérios, pode entrar em contato com a gente ou entre em contato com pessoas que fazem trabalhos sérios na internet. Hoje, qualquer um acha que pode trabalhar com espiritualidade e trazem mais problema do que solução, tanto para os pacientes quanto para as próprias pessoas. Se você vive um processo sério, obsessivo, procura pessoas experientes no assunto, porque senão esse seu problema ele pode continuar ou ainda mais piorar. Tá bom? Se vocês gostaram, comente, dão a estrelinha aí no Spotify, sigam a gente, vou ficar muito, muito feliz. Espero que esse episódio tenha ajudado de alguma forma vocês entenderem um pouco mais essa dinâmica dentro de vocês. Um beijinho! Tchau, tchau!